Alô, Fera BG, vamos para mais um videozinho tratando do módulo de Introdução à Biologia, agora para falar das características de seres vivos. É claro que essa aulinha aqui, ela praticamente segue aquele raciocínio de se a biologia é a ciência que estuda a vida, afinal, o que é vida? A gente não consegue muito bem definir assim biologicamente logo de cara, mas conseguimos sim diferenciar os seres vivos da matéria que não é viva, ou seja, da matéria bruta. Por quê? Porque ser vivo tem célula. Ser vivo cresce de dentro para fora. Ser vivo se transforma quimicamente. Também faz loves, ou seja, se reproduz. Também passa por processo de reação a estímulos ao meio e evolução. Consequentemente, essas características aqui é aquelas que são as mais abrangentes e principais relacionadas aos seres vivos que mais tendem a cair em provinhos. Beleza aí? Então, primeiro, a célula é a unidade básica morfofuncional encontrada na maioria de seres vivos. Existe a exceção que, no caso, são os vírus, e tem uma grande discussão se são seres vivos ou não. E é claro que lá na aula de vírus, quando a gente tiver, obviamente a gente vai começar a discutir isso aí, tranquilo? Mas, a grosso modo, eu quero que você guarde que existem dois tipos de células, a procarionte e a eucarionte. Pro vem de primitivo, de primeiro, de antes, e carionte, cárion, núcleo. Então, a célula que surgiu antes do núcleo, consequentemente, não tem núcleo e nem organelas do tipo membranosas, beleza aí? Consequentemente, a gente está falando de uma célula simples, uma célula chamada de bacteriana. A grosso modo, eu quero que você guarde que a célula procarionte é a mais simples dos tipos de células. Tranquilo? Agora, a eucarionte, vem de verdadeiro, carionte, cárion, núcleo. Verdadeiramente é uma célula que tem núcleo, consequentemente tem organelas dos tipos membranosas, ou seja, uma célula extremamente complexa. Exemplo, uma célula animal, uma célula vegetal, a célula do fungo, a célula de protozoário de uma alga, ou seja, da maioria dos seres vivos que a gente aí está estudando, beleza? Aqui, no caso, segunda característica seria o crescimento. Só que existe dois tipos de crescimento. Intuscepção, que é, sim, do ser vivo, ou seja, de dentro para fora, guiada pelo metabolismo, tá? E a posição, que é de fora para dentro, está mais relacionada à matéria bruta. Exemplo, uma barra de ferro pode se dilatar, de acordo com o aspecto aí do aumento da temperatura, né? Então, consequentemente, teve ali um crescimento, mas não é um crescimento guiado pelo metabolismo, porque barra de ferro não é ser vivo, não é mesmo? Tá? Então, essa é a lógica aí. Metabolismo, no caso, seria o quê? Que guia essa questão aí do crescimento. Metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem no interior das células, ou seja, só quem possui célula tem metabolismo próprio, que, no caso, faz a montagem e a desmontagem de substâncias. Consequentemente, a síntese, a produção, que é o tal do anabolismo, e a degradação ou quebra, que é chamada de catabolismo. Então, é justamente essa reação de montagem e desmontagem, essas reações, né, no caso aí, que vai guiar o metabolismo. Tranquilo? E o que é interessante é em cima desse metabolismo que vamos ter energia para quê? Para fazer loves, ou seja, procriar. Isso aqui é uma característica intrínseca aos seres vivos. Até porque você vê, de vez em quando, aí um cachorro em cima do outro, né, fazendo ui, ai, Will, né? Até mostrar aí claramente seu fininho mais para frente. Agora você não consegue ver isso aqui numa cadeira, né? A cadeira não fica em cima da outra, ó, fazendo coisas, entendeu? Então, por quê? Porque cadeira não é ser vivo, pô, né? Enquanto o cachorro é. Então, perceba aí, ó, a reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Assexuada, quando não tem envolvimento de gametas, não tem em si trocas de material genético, então é uma célula-mãe que origina duas filhas, idênticas à célula que originou, ou seja, idênticas à célula-mãe, idênticas entre si também. É uma clonagem do tipo natural. É uma simples divisão celular do tipo mitose que vocês vão aprender mais pra frente. Beleza aí? Agora, sexuada não. Sexuada tem envolvimento de células especiais chamadas de gametas. Sexuada tem trocas de genes, tem trocas de material genético, aumenta a variabilidade genética e isso ajuda num processo chamado de evolução. Tranquilo aí? Isso ajuda bastante no quesito, né, da evolução das espécies. O que é interessante, gente, além da reprodução, existe aqui a característica de excitabilidade. O que seria essa excitabilidade? A excitabilidade seria nada mais, nada menos que a reação a estímulos do meio. É óbvio que uma cadeira não vai sair se locomovendo sozinha por alguns estímulos. Até porque se for, com certeza tem um ser maligno ali, né? Intrínseca bendita da cadeira. Mas você, quando ser vivo, você sim pode ficar excitado, né? Ou seja, reagir a estímulos do meio, a um cheirinho de uma comida diferente, ou coisa assim do tipo. Compreende aí? Então é muito fácil, muito tranquilo essa lógica. Agora, a evolução. A evolução estaria relacionada às espécies. Ou seja, as espécies evoluem ao longo do tempo, se transformam ao longo do tempo.
E é claro que quando eu falo de ao longo do tempo, eu não estou falando só de 10 anos, 20 anos, 30 anos, não, pô. Eu estou falando de milhares de anos, nessa lógica aí. Então a gente estaria falando muito do aspecto da espécie e seu grau evolutivo, né? As suas diferenciações, as suas alterações, as suas mudanças ao longo do tempo. Então as espécies em si, os seres vivos, não são fixos. Não foi algo que foi criado assim aleatoriamente, né, e é fixo desde ali do princípio. É claro que existem algumas discordâncias até do ponto de vista religioso em cima disso aqui, mas a gente vai ver claramente isso na aula em específica de evolução, que vai estar no módulo lá para frente mesmo, valendo, que faz parte do terceiro médio. Beleza aí? No mais, fica por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre método científico, destacando ainda o finalzinho ainda da introdução à biologia. Fui!